E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados. Aí sabe que o mundo tá de olho no G20, né? Clima, dos super ricos, essas coisas. A pauta tá pegando fogo por lá? Mas hoje a gente vai mais fundo em algo que tá fervendo nas entrelinhas do noticiário, sabe? A ameaça real de uma terceira guerra mundial. Pois é, e enquanto a gente debate quem paga mais impostos, tem gente poderosa brincando de roleta russa com ogivas nucleares, né? É, de arrepiar, né? E o pior é que a mídia parece estar dando mais atenção para outras coisas, enquanto a gente se aproxima cada vez mais de um conflito, assim, de proporções catastróficas. Exato, inclusive o Gustavo Gaia, você conhece. Ah, sim, o analista de segurança internacional, né? Ele mesmo, ele lançou um alerta bem sério sobre essa ameaça. E o que me preocupa é que a gente não tá falando de um perigo distante, sabe? É algo iminente. Tipo, a qualquer momento a gente pode acordar com a notícia de um ataque que muda tudo. Falando em mudar tudo, você acha que essa situação é ainda mais crítica que a crise dos mísseis de Cuba? Aquele momento, fala, tipo, de cortar o fôlego para todo mundo. Olha, naquela época, pelo menos os líderes mundiais estavam totalmente focados em resolver o problema, né? Hoje eles têm a impressão de que a possibilidade de uma guerra nuclear é só mais um item numa lista enorme de preocupações. É como se a gente tivesse normalizado o inimaginável. Mas vamos tentar entender como a gente chegou nesse ponto, né? Você mencionou as tensões entre Estados Unidos e Rússia, e a gente sabe que essa relação nunca foi um mar de rosas, né? A história entre os dois é marcada por desconfianças e disputas de poder, como na Guerra Fria. E a Ucrânia sempre foi um ponto nevrálgico nesse cabo de guerra geopolítico. Com a Ucrânia buscando se aproximar da OTAN, a Rússia se sentiu cada vez mais ameaçada. E aí entra a questão dos mísseis, né? A gente recebeu um artigo detalhando a decisão do Biden de fornecer mísseis de longo alcance para a Ucrânia no final do mandato dele. Uma decisão, assim, polêmica, para dizer o mínimo. Polêmica e perigosa, eu diria. A Rússia interpretou esse movimento como uma provocação direta, sabe? Uma espécie de declaração de guerra velada. E a resposta deles veio em forma de ameaças nucleares, que infelizmente a gente não pode ignorar. Então a gente tem, de um lado, o ZUE apoiando a Ucrânia com armamento pesado, e do outro, a Rússia respondendo com a ameaça de usar armas nucleares. É como se os dois lados estivessem brincando de cabo de guerra em cima de um barril de pólvora. Exatamente. E para piorar, um assessor do sistema de defesa russo afirmou que a Rússia mudaria sua doutrina nuclear, que basicamente define as condições em que eles usariam armas nucleares. A partir dali, qualquer ataque da OTAN seria considerado um ataque direto à Rússia, sabe? Justificando um contra-ataque nuclear. Ou seja, o risco de um erro de cálculo, de uma escalada descontrolada da violência se tornou muito maior. Sem dúvida. E o que me preocupa é que, em meio a essa escalada de tensões, aconteceu algo que, acendeu o alerta vermelho. A Ucrânia, com a autorização do Biden, realizou o primeiro ataque em território russo usando mísseis americanos de longo alcance. Caramba, essa informação é de tirar o fôlego. É como se tivéssemos ultrapassado um ponto crítico, uma linha vermelha que não deveria ter sido cruzada. Com certeza. E a resposta de Putin foi imediata. Um decreto prevendo a possibilidade de usar armas nucleares em caso de ameaça à integridade territorial da Rússia. A situação se tornou extremamente volátil e perigosa. E o que mais me assusta é a sensação de que tudo isso pode estar sendo orquestrado por motivos políticos, sabe? Uma espécie de vingança da esquerda americana pela derrota nas eleições. Será que estamos realmente à beira de uma guerra nuclear por causa de disputas políticas internas? É uma pergunta difícil de responder, mas a gente não pode descartar a influência da política nesse cenário. A polarização política nos EUA, a rivalidade entre democratas e republicanos pode estar contaminando as decisões em relação à Ucrânia e à Rússia, colocando o mundo inteiro em risco. Enquanto isso, a gente segue aqui preocupados com os nossos problemas do dia a dia, sem perceber a dimensão da ameaça que paira sobre todos nós. É compreensível que as pessoas se sintam impotentes diante de uma situação tão complexa e assustadora, né? Mas é justamente por isso que a gente precisa se informar, entender o que está em jogo e, quem sabe, encontrar alguma forma de agir, por menor que seja. E falando em agir, você mencionou que a Rússia fez outra ameaça, algo que pode impactar diretamente a nossa vida cotidiana. Cortar os cabos de fibra ótica que sustentam a internet global. Tipo, como assim? Eles querem nos levar de volta para a idade da pedra digital. Uma possibilidade real, por mais absurdo que pareça. Putin, sentindo-se acuado e pressionado, está disposto a usar todas as armas que tem à disposição, inclusive a internet. Imagina o caos que seria se de repente a gente perdesse o acesso à rede. Comunicação, comércio, serviços, tudo paralisado. Seria um colapso global. E o que os líderes mundiais estão fazendo para evitar essa catástrofe? É que tá. Enquanto a Rússia ameaça mergulhar o mundo no apagão digital, e
pior ainda, numa guerra nuclear, os líderes das grandes potências parecem mais preocupados em discutir mudanças climáticas e impostos. É como se estivessem rearrumando as cadeiras no Titanic enquanto o navio afunda. É de dar desespero. E a Rússia, por sua vez, continua com suas provocações, né? Sim. Putin flexibilizou o uso de armas nucleares após o ataque ucraniano com mísseis americanos e recentemente lançou um míssil intercontinental em direção à Ucrânia. Um míssil intercontinental. Mas que loucura, eles não estão blefando, então. É difícil dizer com certeza, mas esse míssil, apesar de não carregar uma ogiva nuclear, tem capacidade para isso. É um recado claro. A Rússia está disposta a elevar o nível do confronto e a gente precisa levar essa ameaça a sério. Ok, eu acho que a gente precisa respirar fundo por um momento. Essa conversa está me deixando bastante apreensiva. Eu entendo. É muita informação pesada para processar de uma vez só, né? Mas é importante a gente ter essa conversa, entender a gravidade da situação e, quem sabe, encontrar alguma forma de agir, de fazer a nossa parte para evitar o pior. É isso aí, a gente não pode se deixar paralisar pelo medo. Mas por hora, acho que a gente precisa de uma pausa para digerir tudo isso e pensar em como a gente pode contribuir para um futuro mais pacífico. Concordo. A gente volta já para continuar essa conversa e, quem sabe, encontrar um raio de esperança nesse cenário tão sombrio. Realmente de tirar o som nessa história toda. Enquanto a gente se distrai com as notícias do dia a dia, essa sombra de uma guerra nuclear paira sobre todos nós. E o mais absurdo é que essa crise toda parece ter sido orquestrada por pura vingança política, né? A esquerda americana não aceitou a derrota e agora quer arrastar o mundo inteiro pro abismo. Olha, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de generalização, sabe? É muito simplista colocar a culpa de uma crise global tão complexa em um único grupo político. É verdade. Sem dúvida, a polarização política nos EUI contribui para o problema. Mas a gente precisa analisar a situação de forma mais ampla, considerando os interesses e as ações de todos os envolvidos. Tem razão. É fácil cair na armadilha da simplificação, né? Mas a gente precisa se esforçar para enxergar a complexidade da situação e evitar apontar o dedo para um lado só. Exatamente. A busca por soluções pacíficas exige que a gente abandone as narrativas fáceis e se aprofunde nas nuances do conflito, compreender as motivações, os medos de todos os lados. Falando em nuances, você mencionou que a Rússia ameaçou cortar os cabos de fibra ótica que sustentam a internet global. Que impacto real isso teria na nossa vida? Tipo, a gente não consegue imaginar um mundo sem internet. É difícil, né? Sem acesso à informação, sem comunicação instantânea, sem as facilidades do comércio online, sem as redes sociais que conectam pessoas ao redor do mundo. Nossa, seria um caos total. A gente já viu o que aconteceu durante a pandemia, quando o isolamento social nos forçou a depender ainda mais da internet. Imagina se a gente perdesse essa conexão de vez. Seria um retrocesso sem precedentes. A economia global entraria em colapso, governos teriam dificuldade de se comunicar e a população ficaria à mercê de boatos e desinformação. Parece um cenário de filme distópico, mas a gente não pode ignorar essa ameaça, né? A Rússia já demonstrou que está disposta a usar a internet como arma de guerra. A gente precisa se preparar para o pior. E a gente precisa se perguntar, o que os líderes mundiais estão fazendo para evitar essa catástrofe? Por que eles parecem mais preocupados com outras questões enquanto a sombra de uma guerra nuclear e de um apagão digital paira sobre nós? É como se a gente estivesse vivendo em dois mundos paralelos. De um lado, a vida segue como se nada tivesse acontecendo. De outro, a gente se depara com essa ameaça existencial que parece não ter solução. A falta de ação dos líderes mundiais é realmente preocupante. Parece que eles não compreendem a gravidade da situação, ou que estão paralisados pelo medo. Ou, pior ainda, que estão mais preocupados com seus próprios interesses do que com o bem-estar da humanidade. É difícil ter esperança nesse cenário, mas a gente não pode se deixar levar pelo desespero, né? A gente precisa se informar, se engajar e buscar formas de pressionar nossos líderes para que eles acordem para a realidade e tomem medidas concretas para evitar o pior. Concordo. A gente precisa usar a nossa voz para exigir que a paz seja prioridade, para que o diálogo prevaleça sobre a violência, para que a humanidade não se autodestrua por causa de disputas de poder e jogos políticos. E a gente também precisa se preparar para o pior, né? Se a internet realmente cair, a gente precisa ter um plano B para se comunicar, para se informar, para se conectar com as pessoas que a gente ama. É verdade. A gente não pode ser pego de surpresa. A gente precisa ter um plano de contingência para garantir nossa segurança e o nosso bem-estar em caso de um colapso digital. E como a gente pode fazer isso? Quais são as alternativas à internet? Como a gente pode se manter informado e conectado se os cabos forem cortados? Existem algumas alternativas, como rádios amadores, redes mesh e outras tecnologias de comunicação descentralizada. Mas a verdade é que nenhuma delas é tão eficiente e abrangente quanto a internet. A gente precisa lutar para preservar a internet para que ela continue sendo um espaço de conexão, de informação e de liberdade. Mas e se a gente não conseguir? E se a Rússia realmente cortar os cabos?
Como que a gente faz? Aí a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que voltar a usar meios de comunicação mais tradicionais, como cartas, telefonemas e encontros presenciais. Vai ser um desafio, mas a gente vai ter que dar um jeito. Parece que a gente tá voltando no tempo, né? Mas quem sabe essa crise não nos ensine a valorizar mais o contato humano, a desacelerar um pouco e a viver de forma mais simples e mais conectada com o que realmente importa. Pode ser uma oportunidade para a gente repensar nossa relação com a tecnologia e encontrar um equilíbrio entre o mundo virtual e o mundo real. Mas a gente não pode esquecer da ameaça nuclear, que ainda paira sobre nós, e que é muito mais grave do que a possibilidade de um apagão digital. Com certeza. A gente não pode se distrair com a crise da internet e esquecer do perigo real e iminente de uma guerra nuclear, que pode acabar com tudo. Então a gente precisa continuar buscando informações, se engajando em debates e pressionando nossos líderes para que tomem medidas para evitar o pior. A gente não pode se dar ao luxo de ser complacente ou de achar que essa crise não nos afeta. A gente precisa se manter vigilante e pronto para agir em defesa da paz e da humanidade, porque o futuro do planeta está em jogo e a gente não pode ficar parado assistindo tudo ir pelos ares. Concordo plenamente. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo e lutar por um futuro onde a paz, a justiça e a dignidade humana sejam os valores que nos guiam. E a gente precisa fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Voltando para a Ucrânia, então, a gente precisa entender que a Ucrânia, por sua posição geográfica e histórica, sempre foi um ponto estratégico para a Rússia, né? Eles veem a Ucrânia como uma espécie de zona de segurança para conter a expansão da OTAN, que eles consideram uma ameaça existencial. Então, para a Rússia, a aproximação da Ucrânia com a OTAN é como se os Estados Unidos estivessem instalando bases militares no México ou no Canadá. Exatamente. Imagina quão desconfortáveis os EUS se sentiriam com essa situação. É verdade. A Rússia sente o mesmo em relação à Ucrânia. E essa sensação de insegurança tem raízes históricas, políticas e culturais. E como os EUS se encaixam nessa história toda? A gente tem a impressão de que eles estão jogando lenha na fogueira, fornecendo armas para a Ucrânia e aumentando a tensão com a Rússia. Os EUE têm um papel complexo e controverso nesse conflito. Não é? Por um lado, eles argumentam que estão apenas defendendo a soberania da Ucrânia, né? O direito do país de escolher suas alianças. Certo. Por outro lado, a gente precisa questionar se esse apoio incondicional à Ucrânia não está, na verdade, alimentando a escalada da violência e aumentando o risco de uma guerra nuclear. É como se os EUs estivessem usando a Ucrânia como um peão num jogo de xadrez geopolítico contra a Rússia. É uma interpretação possível. E essa interpretação levanta sérias preocupações sobre as reais intenções dos EUA nesse conflito, né? Sim. Será que eles estão realmente preocupados com a paz e a segurança da Ucrânia? Ou será que eles estão apenas usando o país como um instrumento para conter a influência russa? E fica a dúvida. E qual o papel da comunidade internacional nesse cenário? Será que não existe alguma forma de mediar esse conflito? De encontrar uma solução pacífica que garanta a segurança de todos os envolvidos? A comunidade internacional tem um papel fundamental na busca por uma solução pacífica, com certeza. Mas, infelizmente, até agora, a gente tem visto mais retórica do que ação. As Nações Unidas, por exemplo, se mostraram impotentes para conter a escalada da violência. E as tentativas de diálogo entre os EUA e a Rússia têm sido infrutíferas. Então a gente está realmente à beira do abismo. Não existe nenhuma luz no fim do túnel. A situação é crítica, sem dúvida, mas a gente não pode perder a esperança, né? A história nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a humanidade sempre encontrou uma forma de superar as adversidades e construir um futuro melhor. É verdade. E o que a gente, como cidadãos comuns, pode fazer para contribuir para a paz nesse momento? Em primeiro lugar, a gente precisa se manter informado, buscando fontes confiáveis e diversificadas, né? Para formar uma opinião crítica e consciente sobre o conflito. Sim. Em segundo lugar, a gente precisa usar a nossa voz para pressionar os nossos líderes, exigir que eles priorizem o diálogo e a diplomacia na busca por uma solução pacífica. Ou seja, a gente não pode se omitir. A gente precisa se engajar e lutar por um futuro onde a paz seja a única opção. Exatamente. A paz não é um presente, é uma conquista. E essa conquista exige de todos nós empenho, coragem e perseverança. E que essa busca pela paz nos inspire a construir um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno para todos, né? Um mundo onde a cooperação e o diálogo prevaleçam sobre o ódio e violência. E onde a sombra da guerra nunca mais obscureça o horizonte da humanidade. É isso aí. E que a gente possa sair dessa crise mais fortes, mais unidos e mais conscientes da nossa responsabilidade na construção de um futuro de paz para todos. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo. A gente se vê na próxima com mais informações e reflexões sobre os desafios que a gente enfrenta nesse mundo, né? Complexo e em constante transformação. Fiquem com a paz. E até a próxima.